porque eles vão jogar em casa, porque, como a gente falou, eles não têm absolutamente nada a perder. O Náutico perdeu de 2-1, foi dominado 99,9% do tempo, não teve nenhuma chance assim que você fala assim, pô, o São Paulo deu uma sofrida, o São Paulo sentiu o jogo, o Náutico conseguiu dar susto. De fato, o Náutico não conseguiu fazer nada. O São Paulo, se tivesse o ímpeto, é aquilo que a gente fala da natureza do Juventude, é um time mais recuado, que trava mais o jogo. Se o São Paulo tivesse proposto o jogo, tivesse ido para cima, mesmo com os dois times com 10, e o São Paulo tivesse buscado fazer placar, o São Paulo tinha feito 4, 5. Se tivesse esta mentalidade de fazer isso. Tivesse aproveitado um pouquinho melhor a chance, já tinha feito uns 4. Então, nem estou exagerando, não estou desmerecendo o Náutico. Acho que é o que foi a realidade do jogo. É um time de Série C. A gente viu até a realidade dos vestiários quando mostraram a camisa dos jogadores lá. Tinha lá uma camisa do Alan Franco que ia completar 100 jogos. Tinha lá uma cadeira de plástico, assim, de praia, de birosca, assim, no vestiário do Náutico, assim. É uma realidade triste do futebol brasileiro, né? Dos clubes brasileiros, do cenário das coisas que nós temos. É o que eu falo, por exemplo, sobre clubes europeus, mesmo clubes pequenos, clubes de distrito, clubes que não têm muita estrutura, eles têm muito mais apoio, por exemplo, para fazer o futebol acontecer, para a coisa rolar. E o Náutico era um clube que disputava a primeira divisão, o Muricy foi campeão com o Náutico, até foi homenageado lá. Eu acho triste, sabe, de verdade, assim, pelo futebol brasileiro, ver a disparidade das coisas, a distanciamento. O Brasil vem passando por uma chamada espanholização, né, de você polarizar clubes com dinheiro e o dinheiro fazer toda a diferença no cenário nacional. É uma coisa que já é alardeada há mais de uma década. E os clubes que não se prepararam financeiramente, os clubes que entraram num cenário de gastar, de não ter dinheiro e depois irresponsavelmente destruir a parte de saúde financeira dos seus clubes, vem pagando preço, caem de divisão, perdem competitividade e, inclusive, isso faz parte do nosso cenário no final das contas. É inevitável e triste falar, mas é a grande verdade. São Paulo hoje, publiquei uma matéria ontem fazendo um parênteses aí nas coisas, de que os clubes brasileiros investiram 1,8 bilhão até agora, neste momento, no cenário nacional, de contratações, reforços, etc., na janela. E o São Paulo está lá em último lugar. Último lugar. E nesse cenário do São Paulo de último lugar, a gente tem um cenário em que a gente está falando de 1,8 bilhões de reais investidos no futebol nacional e o São Paulo não investiu nada em transferência, zero. E isso passa muito pelos problemas que a gente tem com relação às gestões passadas, já desde 2008, que a gente vem acumulando dívidas, que a gente vem somando, e isso vem só aumentando ano a ano, vem piorando a situação de tempos em tempos. Só agora, no final de 2024, que a gente, com o maior déficit da história, a gente resolveu estancar. E a gente vem passando o ano de 2025, como eu acabei de falar no início de vídeo, muito triste, muito sofrido, muito complicado. E a tendência é que isso também seja muito difícil. A gente vai falar sobre o planejamento de janela de novo do São Paulo, agora com 3 frentes no meio do ano, como o São Paulo vai trabalhar com isso, a perfil de jogador, etc. Também, que é importante a gente falar, já que classificamos na Copa do Brasil. Então, esse é o cenário do São Paulo e passa muito também por outros clubes, porque a gente também não pode fechar os olhos para o que está no cenário nacional com relação a todos os acontecimentos e todas as nuances do cenário que a gente tem hoje. A gente não pode simplesmente esquecer e ignorar, ah, não tô nem aí pro time dos caras. A nossa visão, quando a gente é muito garoto, assim, quando a gente é muito imaturo, no final das contas, é como eu enxergo, tá? A gente fica muito do tipo, farinha pouca, meu pirão primeiro. Mas não dá para ser só assim, porque o enfraquecimento do futebol brasileiro, o enfraquecimento de clubes que estão ao nosso redor, o enfraquecimento do entorno, eles não necessariamente simbolizam o fortalecimento da gente. Ele não necessariamente ele simboliza o fortalecimento do clube que a gente torce, mas ele simboliza uma falência do cenário nacional como um todo, como futebol. Porque daí você tem jogos como Copa do Brasil desse, você vê um Náutico nessa situação. Eu lembro de ver.
Eu lembro até de um jogo que o São Paulo perdeu, era muito criança ainda, de 1-0 do Náutico, há muito tempo. Puta merda, isso foi nos anos 90, se eu não me engano. E lembro de o São Paulo ter perdido, eu ter ficado chateadíssimo. Então vocês imaginem assim, o Náutico jogava a primeira divisão do Campeonato Brasileiro, o São Paulo ia jogar lá fora, era jogo difícil, era jogo tenso. Me lembro do Grêmio, por exemplo, fazendo um jogo emblemático nos Aflitos, que ficou lá conhecido como a Batalha dos Aflitos. O Náutico, bem ou mal, era um time tradicional. Ah, podia subir, podia descer, mas era um time tradicional que você fala. Aí hoje você vê Ponte, Guarani, você vê times que decidiram o Campeonato Brasileiro. Muita gente fala assim, ah, o futebol de antigamente, muita gente exalta o futebol de antigamente, aí o São Paulo vai pegar um time hoje e desdenha do futebol. O São Paulo chegou a jogar contra times como o Bangu na década de 80, que eram times fortes. E as pessoas esquecem, o Ameriquinha do Rio eram times que tinham representatividade. As pessoas esquecem, simplesmente vão apagando, a história vai morrendo. E muitas das coisas do passado, inclusive do São Paulo, que a gente não quer que morra, acabam se perdendo. Então a gente é bom sempre lembrar e estar com essa questão fresca na cabeça. Essas conversas, esses diálogos, eles têm que ser, na minha opinião, tá? Edificantes e têm que ser construtivos para que a gente possa pensar num cenário macro do futebol brasileiro, porque os caras vão só olhar quem que está dando dinheiro, quem que está pagando, qual o mercado, qual o segmento, qual não sei o quê. Gente, a gente está falando de um clube de Recife, uma cidade gigante do Brasil, com muitos torcedores apaixonados. A gente precisa pensar um pouquinho e repensar uma série de coisas e de verdade, me entristeceu bastante quando eu vi o cenário do vestiário dos caras. Até porque se eu for aqui num clubeco aqui, pequenininho, de bairro, em Portugal, qualquer um que seja, você vai chegar aqui, você vai ter uma infraestrutura decente, você vai ter um campo de futebol bem cuidado, limpo, você vai ter no mínimo uma arquibancada razoável para você poder assistir um jogo, você vai ter uma infraestrutura mínima com relação às coisas, um vestiário para fazer as coisas, tem uma vanzinha na porta para poder levar atleta, fazer. Cara, você olha assim a realidade do Náutico é um negócio absolutamente, assim, não vou ficar prosseguindo nisso, porque eu não estou querendo criticar o Náutico, é mais, na verdade, exaltar a grandeza que o Náutico sempre teve e como é triste ver o que acabou acontecendo com o clube dos caras e também o que acabou acontecendo de alguma forma com o São Paulo e vem acontecendo com vários clubes, como o Santos, e, assim, para não deixar de nominar vários. E isso passa muito pelo imediatismo do futebol, pela questão do enxerto da grana, das pessoas só vislumbrarem o imediato, o agora, e esquecerem de que o futebol e os clubes eles vão continuar. E que se você for irresponsável e não tratar bem do seu clube, a gente só vai ver o cenário piorando daqui a alguns anos.